Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor, a paz que excede todo entendimento, possa se fazer presente na sua vida, na sua casa. Hoje nós estamos aqui para a aula de número 11 da revista do segundo trimestre da editora CPAD, que é a lição sobre o presbítero, bispo ou ancião. A revista que fala sobre os dons do Espírito, e como os dons devem ser utilizados na igreja e como a igreja precisa ser organizada. E a lição de hoje vai falar justamente sobre o presbítero, a lição dos adultos. E esse termo presbítero, que é um termo que muita gente acha que a igreja resolveu utilizá-la, assim, do nada, e acha que é um termo novo, porque é novo para nós, Mas era um termo já utilizado na sinagoga. Os judeus já utilizavam esse termo, que o autor deixa muito claro que seria um ancião. O presbítero é um velho, é um senhor, É claro que quando o judeu falava de um presbítero na sinagoga, ele estava falando justamente de alguém com experiência de vida, alguém que tinha uma certa reputação no meio da comunidade deles. Não basta simplesmente ter idade, mas é alguém com uma experiência de vida, com conhecimento e alguém que era um exemplo para os mais novos. O bispo já é um termo que é do episcopo, um termo grego, que é um termo que diz alguém que é supervisor, alguém que é cuidador. Esse termo, quando a gente lê textos antigos, de 5, 6 séculos antes de Cristo, a gente tem acesso a esses textos gregos, seculares. A gente vai notar que existe algumas pessoas que têm alguma função dentro de um governo, principalmente cargos públicos, as pessoas que recebiam um certo cargo de confiança. O termo para elas era o episcopo, que é o que a gente tem como bispo. Depois esse termo passou a ser utilizado nas religiões por quem exercia cargos de supervisionador, de cuidador, Então é alguém que cuida de algo, que supervisiona algo, e a igreja acaba adotando esses termos para designar algumas pessoas mais experientes, e a gente vai percebendo, tanto quando Paulo escreve para Tito e quando ele escreve para Timóteo, falando para Tito ele fala sobre o presbítero. E quando ele vai falar do episcopos, quem deseja o episcopado para Timóteo, ele vai usar as mesmas atribuições, uma pessoa idônea, marido de uma só mulher, alguém que tem uma reputação ilibada, para que não ocorresse de falar esse cara é uma referência dentro da igreja e ele tem a vida toda torta. Era um cuidado que o Paulo recomenda para os dois, que ele fala para o Tito que ele tinha designado a Tito para que ele andasse nas igrejas da região e estabelecesse presbíteros. E ele fala, essas pessoas precisam ter uma certa reputação, ou seja, pessoas mais experientes na fé, mas com uma certa reputação também. Como a gente está falando de dons, a revista no todo fala de dons, a gente já viu na lição falando sobre os dons do Espírito, para que servem, e sobre os ministérios dentro da igreja, o ministério de profeta, de evangelista, de apóstolo e tal. Quando a gente lida com esse assunto, existem alguns textos que a gente precisa observar. Então, um deles é 1 Coríntios 12, o outro é Efésios 4. Em Coríntios 12, o Paulo fala para os irmãos que havia diversos dons, diferentes dons, mas o Espírito era um só. E apesar dos diversos ministérios que existem, o Deus é um só. E o propósito era apenas um. A primeira carta aos Coríntios, Paulo trata de diversos problemas que a igreja tinha de divisão. Então ele está dizendo que apesar das diversas formas e dos diversos dons, os dons não era para que ninguém se achasse mais importante do que o outro. A gente vê lá no inicinho, no capítulo 3, se não me engano, Paulo falando dos irmãos que se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas,
né? E ele fala, olha, quem é Paulo, quem é Cefas? Né? São apenas servos. Um planta, o outro rega, ou seja, cada um exerce uma função diferente. Quando a gente observa a carta aos irmãos de Éfeso, né, o capítulo 4, que ele fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e todos esses ele deu para a edificação do corpo, né, para a maturidade da igreja. Não para moldar a igreja segundo a vontade dessas pessoas, mas para moldá-las de acordo com a vontade de Deus, para uma unidade na fé, para o conhecimento pleno do Filho de Deus, para conhecer a plenitude do Cristo e principalmente para não ser levado por ventos de doutrina. Então, o Paulo sempre coloca que quando há escolhas, quando o Espírito Santo distribui os dons, inclusive ele fala no final do capítulo 2 de Coríntios, para os irmãos buscarem os melhores dons. Né? E essa é uma coisa que nós, como igreja, precisamos estar atentos, buscando os melhores dons, não porque há dom melhor do que o outro, mas qual o melhor dom que eu posso exercer em benefício da igreja. Então, todo dom que é dado pelo Espírito Santo é para o benefício da igreja como um todo, para a unidade da igreja. E aí a lição de hoje a gente vai falar sobre anciões. Eu quero destacar que o arquivo do PowerPoint que eu estou utilizando aqui vai estar disponível na descrição do vídeo. Você pode acessar o link e baixar esse arquivo para utilizar, caso queira utilizar, na sua aula de domingo, dia 13. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos, que você sabe que pode ser bênção para eles. Então, o objetivo da lição de hoje é apresentar a importância da função de presbítero. Objetivos específicos é aprender que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Qualquer função que a gente, principalmente para quem é mestre, a gente vai entender que a função de ensinar faz parte dos atributos que o presbítero tem. Então, quem vai ensinar na igreja precisa estar atento. O nosso modelo de mestre é o Senhor Jesus. Em Mateus, quando Jesus está conversando com seus discípulos e falando que eles seriam perseguidos, que ele estava nos enviando e seríamos perseguidos, ele fala que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, imitar o seu mestre. Então a nossa referência é ele. Ele estava falando, inclusive, que nós seríamos perseguidos enquanto discípulos dele. Mas a gente precisa estar atento que o nosso modelo de mestre é Jesus. O segundo objetivo específico é identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Ele dava essa atribuição aos discípulos e essa atribuição continua sendo dada a nós. Nós precisamos ensinar e edificar, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. O terceiro objetivo é saber da importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Só é possível uma igreja sólida, uma igreja bem consolidada, a partir de um bom ensinamento. E o presbítero, a gente vai ver que ele tem essa função. O textuário é: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, que haja com dedicação ao ensino. É aquela passagem que Paulo fala, olha, se você entende que o seu dom é servir, que sirva. Se é contribuir, contribua com alegria. E ele está falando, se o dom seu é ensinar, ensine com dedicação ao ensino. Faça isso com excelência. Meu irmão, você que é professor da EBD, que entende que tem esse chamado, faça isso com alegria. Faça isso com dedicação. Tire tempo para pesquisar, para ver conteúdos que você acha que pode colaborar, livros que podem trazer benefícios para a aula de quem você vai ensinar. Faça isso com dedicação. Verdade aplicada diz que os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por eles chamados para edificar a igreja de Cristo. Então você que está ensinando, que tem um ministério do ensino,
Lembre-se, você faz isso porque Deus te chamou para isso, para ensinar. Você está trabalhando para que a igreja seja edificada em um fundamento sólido, que é o fundamento que é Cristo. Seguindo aqui, a leitura bíblica que foi separada para a classe, a primeira está em Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 7. E a segunda está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Vamos ler então. Eu fico olhando aqui para o lado porque o celular está gravando aqui e o computador fica de lado, aqui um pouco ao lado, e às vezes o olho não fica fixado na câmera. Os irmãos vão perdoando aí. O texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5, diz: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, olha aqui os critérios para a escolha do presbítero. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções nem desobedientes. Porque convém que o bispo, olha só, ele fala em presbítero, né, pessoas que seriam essas pessoas mais experientes, o bispo, ou seja, aquela pessoa que também ele é escolhido para coordenar, para supervisionar a obra de Deus. Que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, uma pessoa equilibrada. Além de uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa equilibrada. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, ou seja, já sou uma pessoa experiente, um velho como eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O primeiro texto fala de como deveria ser a escolha. A gente tem aqui um modelo de como deve ser a escolha desses presbíteros. E para quem é presbítero, eles precisam apacentar o rebanho. Não pelo meio da força, não por truculência, mas motivado de forma voluntária. Não por ganância, mas de ânimo pronto. O presbítero é uma das pessoas que Deus levanta para exercer funções e ministérios com o objetivo de edificação da igreja, da noiva do Cordeiro. Então, toda atividade que é feita na igreja ela precisa ter esse fim. E com a do presbítero não é diferente. A função do presbítero, o que ele exerce, precisa ter essa finalidade. O ponto central é que o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja. Então, o Pedro deixa claro que ele precisa ser zeloso, ele precisa ser cuidadoso para com a vida espiritual da igreja local. Com o avanço da igreja, foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. A igreja ia expandindo, ia crescendo, mais pessoas iam aderindo ao Evangelho, à mensagem de salvação, mais pessoas iam se rendendo à mensagem de salvação anunciada pelos cristãos, primeiro pelos apóstolos, depois pelos cristãos ali que iam ficando na cidade. Então foi notado a necessidade de escolher pessoas idôneas, maduras, pessoas moderadas para ensinar. Porque se você tem gente chegando na igreja, gente que não sabe exatamente o que um cristão precisa fazer, na verdade o cristão é um discípulo do Cristo e o discípulo precisa imitar o seu mestre.
Mas quem vai dizer isso de forma muito clara é alguém que já tem uma experiência na fé. E aí eu quero chamar a atenção para você que já tem um tempo de igreja e acha que por não ter sido separado para presbítero pela direção local da sua igreja, você acha que está isento disso. Não, você que já tem um tempo, que foi alcançado pelo Evangelho, já tem um tempo de vida cristã, você precisa entender que a sua função também é continuar fazendo esse trabalho que os presbíteros sempre fizeram, de dar o exemplo para o seu irmão que é novo na fé, que está se achegando nesse momento, uma fé fundamentada no Cristo, não no que você acha que é importante para o seu irmão. Fundamentada no Cristo, centrada na pessoa do Cristo. O primeiro ponto, o autor trabalha aqui a escolha dos presbíteros, né? A escolha do presbítero, e a gente já falou um pouco sobre isso, como que deveria ser. A gente tem as referências, né? A gente vai ver aqui nas qualificações logo adiante. A primeira coisa que precisa ficar clara nessa escolha é o significado. O que é um presbítero? Né? Nós já falamos aqui anteriormente, é uma pessoa, o presbítero é uma pessoa mais velha, né? Ancião ou um velho. Não só velho por idade, mas alguém com uma certa experiência. Paulo era um presbítero dentro da comunidade judaica, antes de ser o apóstolo Paulo do cristianismo, um presbítero cristão. Ele era um presbítero dentro da comunidade judaica. Ele não era tão velho de idade, mas era alguém que tinha uma fé consolidada, que tinha uma experiência de vida, uma dedicação às coisas de Deus. De alguém que poderia ensinar na sinagoga tranquilamente, por causa da sua experiência. Então a gente precisa ter claro que a função, o significado da função é essa, alguém mais experiente e alguém que vai ser um apacentador, um cuidador. Eu separei aqui um texto de Atos 20. O texto é um tanto extenso e para sermos mais objetivos, eu vou ler o verso 17 e o verso 28. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele está em Mileto, ele está indo para Jerusalém e ele resolve não ir até Éfeso para não demorar na viagem. E ele manda chamar os presbíteros que estavam na cidade de Éfeso, ou seja, os presbíteros da igreja de Éfeso, o que deixa claro que não era só um, que havia vários, que a gente vai perceber aqui que a igreja precisa ter várias pessoas maduras na fé para ensinar, para tomar decisões, porque a decisão não pode ser de uma pessoa só, não pode ser monocrática, porque nós estamos falando do corpo de Cristo. A única ordem monocrática que existe na igreja é as decisões vindas do próprio Cristo, que nós temos relatada nas Escrituras. Então, verso 28, ele fala o seguinte: cuidem de vocês mesmos. Ele está falando para esses presbíteros. Ele falou, olha, eu estou indo, eu vou ser preso, Deus já me falou através de outras pessoas que eu vou ser preso e provavelmente eu não vou ver vocês novamente. Então, ele fala no verso 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, ou seja, como supervisor. Quem escolheu vocês e designou foi o Espírito Santo. Até porque quando a igreja, no seu corpo de presbíteros, escolhe alguém e separa alguém para exercer essa função de presbítero, essa ação ela é guiada pelo Espírito Santo. Não é ação feita por homens, mas uma ação guiada. Então, ele fala, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, quem escolheu foi o Espírito Santo e colocou vocês como bispos, como supervisores para pastorear. Não é supervisor para ficar falando o que é, o que não pode, não. Para pastorear. É para cuidar da igreja que foi compra com o sangue de Cristo. A igreja, a gente precisa ter isso muito claro. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Então, quando eu lido com a igreja com irresponsabilidade, eu estou desvalorizando o sacrifício de Cristo e o preço do sangue de Cristo. Então, quando eu ajo por interesse próprio, quando as minhas ações da igreja envolvem egoísmo, envolve qualquer motivação que vem de mim, na verdade eu estou desvalorizando
o sacrifício de Cristo, porque você está trabalhando para a edificação de algo que foi compro e foi pago com o preço do sangue de Cristo. Então, o presbítero, ele tem essa função de supervisionar e a função de pastorear, de cuidar, de cuidador. Então, se trata de uma liderança local. Quando Paulo fala para Tito que era para ele passar de cidade em cidade escolhendo presbíteros e fala como o presbítero deveria ser, ele está designando presbíteros para aquela igreja local. Porque o presbítero ele tem a capacidade de conhecer o que a igreja necessita. Não tem como eu ser presbítero de uma igreja distante de mim a 200 quilômetros, porque eu não sei a necessidade daquela igreja. Eu não sei qual as dificuldades que aquela igreja está enfrentando, do ensinamento, os desafios que estão surgindo diante daquela igreja. Então, precisa ser uma liderança local. É para ser uma liderança local. Alguém que conhece a fundo as necessidades daquela igreja, as necessidades espirituais, as necessidades materiais daquela comunidade. As qualificações são um cristão experiente na fé para cuidarem da igreja. E essas qualificações estão descritas tanto em Tito, no capítulo 1, versos 6 e 9, que nós lemos aqui no nosso texto de referência, que é uma descrição para o presbítero, e ele, mais embaixo ele usa o termo, o Paulo usa o termo bispo também, que deixa claro ali o aspecto de sinônimo das duas funções. E quando ele escreve para Timóteo, ele usa o termo bispo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 7. E aí, quando a gente lê, depois você pode ler com o tempo, você vai ver que se trata das mesmas características, o que denota esse aspecto sinônimo. Então, o presbítero ele tem que ter em mente que ele precisa ser um apacentador, ele precisa ensinar e ele tem a função de administrar. Não só administrar de forma financeira, mas saber dosar o que a igreja precisa, como precisa, quando precisa. Então você precisa ter claro como presbítero se sua igreja está precisando enfatizar em evangelismo. Se a igreja está precisando buscar batizar novos membros, trazer novos membros através do batismo. Isso é exemplo de administração que vai além dessa coisa só de pagar a conta de água, de energia e assim por diante. O segundo tópico, nós vamos ver a importância do presbitério, que já é o corpo de presbíteros, que a igreja precisa ter. A gente vê Paulo chamando os presbíteros de Éfeso, quando ele está em Mileto. A gente vê Paulo falando para Tito para ir nas cidades e escolhendo, separando presbíteros para as cidades. Então, quando a gente vê aqui nesse primeiro subtópico, a gente vê Paulo falando para Timóteo o seguinte: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, um corpo de presbítero orou por você, com imposição de mãos, confirmando esse dom. Então, as ações da igreja, ela precisa ser tomada por um corpo de presbíteros, que é o presbitério. A atuação do presbitério: debater e legislar sobre assuntos. A gente tem um exemplo aqui de Atos 15, quando Paulo e Barnabé vai até Jerusalém e os apóstolos vão decidir se os cristãos não judeus precisavam seguir à risca todos aqueles costumes judaicos. E aí o Lucas, quando escreve isso aqui, diz que os apóstolos, junto com os presbíteros, ou seja, um corpo de pessoas maduras na fé, se reuniam para tomar essa decisão. E em seguida, os presbíteros foram enviados, aqui no capítulo 16, na sequência desse acontecimento, esses presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Se eles realmente precisavam seguir toda aquela coisa, se precisava de fazer circuncisão, se precisavam guardar o sábado,
e coisas do tipo que os judeus faziam. Então, é os presbíteros que ajudam a decidir sobre isso, que entram no acordo, pessoas experientes, e são essas pessoas, por terem credibilidade, são elas que vai até Antioquia para falar o que foi decidido. Então, quem está trazendo a notícia é alguém que tem o respeito da igreja e que a igreja sabe que é uma pessoa séria. A valorização do presbitério. São pessoas responsáveis pelo governo da igreja e do ministério do ensino. Quem o faz com excelência é digno de dupla honra. É o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 5 da primeira carta, no verso 17. Falou, olha, quem fizer isso, as suas atribuições como presbítero, de governar bem, governar sem interesses próprios e dedicação do ministério do ensino, ele fala, é digno de dupla honra. Precisa ser honrado, não no sentido de ter pessoas fazendo tudo que elas querem, mas de ter o respeito da igreja. Se você tem alguém na sua igreja que é dedicado, que tem essas características de governar com seriedade, de ensinar com seriedade, e a gente tem essa dificuldade de separar presbítero, porque na nossa igreja a gente tem a separação de o cargo de presbítero e o cargo de pastor, mas a gente vê o Pedro, que era pastor, que era apóstolo, que era o cara que andou com Jesus na maioria dos momentos que Jesus esteve no seu ministério, ele se coloca como um presbítero. Então, se o pastor, a pessoa que está como o pastor responsável pela sua igreja, e que governa a igreja junto com o corpo de presbítero, se essa pessoa é uma pessoa séria, que governa a igreja com seriedade, que dedica ao ensino, a gente precisa honrar essa pessoa. A gente precisa cuidar bem dessa pessoa. E às vezes cuidar bem não é dar coisas materiais ou falar palavras bonitas, é ouvir, é parar para ouvir o que essa pessoa está nos ensinando, porque essa pessoa tem responsabilidade com Deus, diante de Deus, para cuidar bem da igreja. Então nós precisamos ouvir. Então nós precisamos honrar, cuidar dessas pessoas que exercem esse chamado, que exercem essa função. O terceiro ponto fala dos deveres do presbitério. O presbitério tem o dever de apacentar a igreja. E aí, o Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz que o presbítero precisa ser alguém que tenha cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Então, o cuidado não é pela força, não é pela violência, porque o obreiro em si, ele não tem o domínio, ele tem responsabilidade, mas o domínio do corpo de Cristo ele é exercido pelo próprio Cristo. Trata-se de um ato voluntário, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. A segunda questão aqui, o dever do presbitério é liderar a igreja local, através do governo e do ensino, através do cuidado com as pessoas, cuidado com as coisas que envolvem a igreja, e com as pessoas que são partes dessa igreja e com o ensino dessas pessoas. Então, o presbitério tem o dever de liderar a igreja local. Se você faz parte dessa igreja, se você já tem um tempo de crente, é ativo nessa igreja e você está reclamando de algo que está acontecendo, a culpa também é sua. A culpa também é sua porque é dever dos cristãos mais experientes, de quem tem mais tempo na fé. E principalmente se você foi designado pela sua igreja como presbítero e você acha que as coisas não estão boas, você também faz parte disso. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho esse dever de ajudar a governar e ajudar a ensinar, as coisas começam a caminhar de forma melhor. E por último, tem a passagem de Tiago, capítulo 5, que ele fala dos presbíteros como alguém que tem o dever de ungir os enfermos. Então, o versículo 14 do capítulo 5 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E eu queria, para fechar aqui,
fazer uma observação sobre essa questão do ungindo com azeite em nome do Senhor. Muitas pessoas, às vezes o autor até fala que tem gente que acaba banalizando essa coisa da unção com azeite e tal. Quando a gente observa no texto sagrado e Jesus cita aquela parábola do samaritano, que um jovem pergunta o que ele deveria fazer, Jesus fala, amarás o próximo como a ti mesmo. E ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus cita uma parábola de um moço que foi assaltado, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e esse moço é assaltado, né, na estrada e ele fica quase morto na beira do caminho, e passa por ele duas figuras religiosas muito conhecidas para o judeu daquela época, um sacerdote e um levita, e ninguém presta socorro. E vem um samaritano, que era alguém que era tido como inimigo dos judeus, e esse moço para. Se você prestar atenção, Jesus diz que esse samaritano passou vinho e azeite nas suas feridas. O vinho tinha a função de limpar impurezas, pelo teor alcoólico do vinho, de tirar alguma infecção, e o azeite falava de cuidado, né, para que não sujasse, para fazer uma asepsia melhor daqueles ferimentos. Então falava de cuidado. Quando a gente vê azeite, né, nesse caso de alguém machucado, de alguém doente, o azeite ele tinha uma propriedade terapêutica, era usado como uma medicação. Então, o ungir com azeite, eles oram. Os presbíteros têm a responsabilidade de orar pelos enfermos e têm a responsabilidade de ungir com azeite, ou seja, de cuidar. Assim como aquele samaritano cuidou daquele moço, passando vinho para evitar infecções daqueles ferimentos, e depois passando azeite, né, em um tipo específico de cuidado. O Tiago está dizendo que os presbíteros precisam orar, mas cuidar também. Então, se tem uma coisa que o presbítero pode fazer pelo irmão, se o irmão precisa ter um acompanhamento médico, fazer uma consulta, você que faz parte do mesmo corpo de Cristo e é presbítero, precisa cuidar disso. Mas não porque você é bom. Você faz isso em nome do Senhor, porque você é servo do Senhor, e o nosso Senhor não faria diferente. Ele cuidaria. O nosso Senhor cuidaria. Ele deixa claro, através do seu exemplo de vida, enquanto aqui esteve, que ele era alguém que se preocupava tanto por orar, mas se preocupava em cuidar. Ele se preocupava quando via a multidão com fome. Ele se preocupava quando via a multidão desesperada e como ovelhas sem pastor. Então, o presbítero precisa tanto cuidar, ensinar, orar, mas se alguém precisa de um cuidado mais específico, a ponto, no caso aqui era um azeite na época, eu não sei qual que é a dificuldade que o seu irmão vai enfrentar ou que está enfrentando, mas você tem uma responsabilidade para com o corpo de Cristo. E essa responsabilidade será cobrada pelo nosso Senhor, que te colocou nessa posição. Eu espero que essa aula tenha falado ao seu coração, que Deus possa te usar poderosamente como um bom administrador, um bom auxiliador na administração das coisas de Deus na sua igreja e como um bom ensinador. Um abraço e fique na paz.